E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? Encerrada aquela pincelada rápida que a gente deu para falar de aposentadoria compulsória, não foi isso? 3 casozinhos, um já existia e 2 trazidos pela emenda 103. Então hoje a gente começa a parte final da aposentadoria, pessoal. A gente vai falar aqui das regras de transição da emenda 103 de 2019. Então a gente vai rematar este assunto a partir de hoje. A gente começa a arrematar, tá? Então essas regrinhas de transição trazidas pela 103 são 5. Então vou fazer 5 vídeos, um vídeo para cada regrinha, e aí a gente finaliza essa parte de aposentadoria para a gente poder falar do último benefício previdenciário, que é a pensão por morte. É só ela que está faltando, não é isso? Então essa é a nossa hashtag 97. Então vamos entender o que é essa regra de transição, qual é a aplicabilidade dela, pessoal. As regras de transição no direito previdenciário são normas criadas para atenuar o impacto da reforma da Previdência, a emenda 103 de 2019, para quem já contribuía para o INSS antes de 13 de 11 de 2019, mas não reuniu os requisitos para aposentadoria até esta data. Elas permitem uma mudança gradual para as novas regras, evitando mudanças bruscas. Então, basicamente é isso. A pessoa já estava contribuindo, pessoal. Aí vem uma reforma da Previdência e muda as regras do jogo. Imagina, se zerasse para quem já está contribuindo ali, e zerasse para começar tudo de novo, seria muito injusto, não é isso? Então o que acontece? Surge uma reforma da Previdência, quem entrar depois no regime dessa reforma vai sofrer os efeitos integrais dela. Quem estiver já contribuindo ali, se tiver faltando pouco, para quê? Para ter o direito adquirido da concessão da tão sonhada aposentadoria, ele vai ter que contribuir a mais. Vão ser feitos alguns ajustes antes de conceder o benefício a ele. Então ele não vai ser totalmente prejudicado pela regra nova, né? Digamos que ele vai ser só um pouquinho prejudicado. Tá bom assim? Então essa regra vai ser aplicada para quem ainda não atingiu, tá? Não preencheu os requisitos para a concessão do benefício, mas está ali chegando lá, está quase chegando lá. Então vamos dar uma olhadinha. Tá? A emenda 103 estabeleceu 5 novas regras de transição para os segurados filiados ao regime geral, até sua entrada em vigor. Para fins didáticos e visando facilitar o entendimento das regras, utilizaremos as seguintes nomenclaturas. Então, são 5 regras. A gente vai ver aqui que eu puxei 5 nomenclaturas, tá? E aí a gente vai ver uma por uma, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha. Regra de transição número 1, chamado aí de sistema de pontos. Fórmula 86 de 96 progressiva, está no artigo 15 da emenda. Regra de transição número 2, tempo de contribuição mais idade progressiva, está no artigo 16. Regra número 3, pedágio de 50 do tempo faltante, é a regra do artigo 17. Regra de transição número 4, identidade e tempo de contribuição, é a regra do artigo 18. E regra de transição número 5, pedágio de 100% do tempo faltante, é a nossa regra de transição do artigo 20. Então o que a gente vai fazer a partir de agora, pessoal? A gente vai, cada vídeo, a gente vai ver uma regrinha dessa. Começando para o vídeo de hoje. Eu não vou seguir essa sequência do jeito que está aqui, tá? A gente vai começar pela regra de transição número 3. Vamos começar das mais fáceis, das mais tranquilas, e depois a gente vai para as mais complicadas. Tá? Vamos ficar assim, que fica melhor o entendimento. Então vamos lá, começando com a regra de transição número 3, chamada aí de pedágio de 50% do tempo faltante. Ela está no artigo 17. Então vamos lá. Está prevista no artigo 17 da emenda 103, tendo como destinatários os segurados filiados ao regime geral até a data da entrada em vigor da referida emenda, com o objetivo de atender os segurados que contavam com mais de 28 anos de contribuição, se mulher, e 33 anos de contribuição, se homem. Será assegurado o direito à aposentadoria quando preenchido cumulativamente os seguintes requisitos. Então, olha só que interessante, essa regra é para quem? Para quem estava quase tocando na aposentadoria. Estava faltando um pouquinho de nada. Porque antes da reforma da Previdência, ó, a mulher ela se aposentava com 30 anos de contribuição. Então essa regra para a mulher que tinha o quê? Mais de 28, ou seja, estava faltando menos de 2 aninhos para ela. Tá? E o homem aqui, 33 anos ó, de contribuição, ou seja, estava faltando menos de 2 aninhos para ele, porque o homem era 35 anos. Então, olha só que interessante. Então, vamos dar uma olhadinha. Olha só. Artigo 17. Agora vamos lá desmiuçar ele. Ó. Ao segurado filiado ao regime geral da Previdência até a data da entrada em vigor da emenda constitucional e que na referida data contar com mais de 28 anos de tempo de contribuição se mulher e 33 anos de contribuição se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Repare que é cumulativamente.
Então vamos lá. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Tá? Esse aqui era o padrão, não é isso? Que era antes. E cumprimento de período adicional correspondente a 50% do tempo que, na data da entrada em vigor desta emenda constitucional, faltaria para atingir 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Então, pega o tempo que está faltando para atingir 35 e 30 e acrescento mais 50% nesse tempo. Tá? Aí vai ter direito ao benefício. Vamos ver isso aqui num exemplo para ficar bem tranquilo, pessoal. Então, olha só. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações, calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos parágrafos 7º a 9º do artigo 29 da Lei 8.213 de 91. Então, olha só que interessante, pessoal. Também vai mudar a fórmula de cálculo, tá? Então, você não vai ficar adstrito à regra da fórmula de cálculo antiga, não. Você vai ver que cada regrinha de transição ele vai trazer ali uma sistemática de cálculo que pode ser mais favorável ou menos favorável ao segurado. Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Ó. Exemplo. Tício, no momento em que a emenda 103 entrou em vigor, se encontrava com 34 anos de tempo de contribuição. Por mais quanto tempo Tício teria que trabalhar para alcançar o direito à aposentadoria? Então, olha só que interessante. Então, antes da reforma, ele tinha 34 anos de tempo de contribuição. Faltava quanto para ele se aposentar? Um aninho só, tá? E aí vem a reforma e, pô, bateu na cabeça dele. Aí o que ele diz aqui? Que pela regra do 17, a gente pode pegar e acrescentar 50 no tempo que está faltando. Então, vamos lá. Faltava um ano para se aposentar na regra anterior, não é isso? Você concorda comigo? 35 anos. Acrescentar 50 do que estava faltando. 50% em um ano. 50% de um ano é 6 meses. Então eu posso dizer que está faltando quanto tempo para ele se aposentar? 1 ano e 6 meses. Ou seja, ele vai se aposentar com 35 anos e 6 meses. Deu para entender, pessoal, como funciona essa primeira regra? Então aqui eu peguei faltando 1 ano, não é isso? Poderia estar faltando, pessoal, 6 meses. Se está faltando 6 meses, a gente vai acrescentar 50 do que está faltando. 50% de 6 meses seria quanto? 3 meses. Então a gente acrescentaria mais, ele precisaria para se aposentar 9 meses. Essa é a sistemática. Então eu vou aplicar essa regra para quem? Homens com mais de 33 anos de contribuição e mulheres com mais de 28 anos de contribuição. Tem que estar nessa condição para que essa regra seja aplicada. Tá? E a fórmula de cálculo? Vamos dar uma olhadinha? Ó. Salário de benefício. O benefício concedido com base nesta regra terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculadas na forma da lei, o artigo 26, multiplicada pelo fator previdenciário, calculada na forma do disposto nos parágrafos 7º a 9º. Repare que ele fala que é o valor apurado com a média aritmética simples, ou seja, o tudão, os 100%, e ele garante aqui ainda a incidência do fator previdenciário. Tá? Pela redação desse dispositivo, fica claro que estamos diante de uma nova fórmula de cálculo, utilizando a média de todos os salários de contribuição, 100% do período contributivo. Por que essa observação aqui, pessoal? E ela é bem interessante, tá? Porque na regra antiga, lembra? Pega 100% das contribuições, descarta as 20% menores e fica com as 80% maiores. Então era assim que funcionava. O que ele está dizendo aqui? Não, na parte de cálculo a gente vai aplicar a regra nova. Julho de 94 para cá, 100% das contribuições, atualização monetária dos valores e média aritmética simples. Então é isso que ele está garantindo aqui. E a renda mensal inicial? A renda deverá corresponder a 100% do salário-benefício. Ou seja, a renda ele manteve a renda que era a renda da regra antiga, tá? Então ele tira um pouquinho da pessoa aqui, mas conserva, na hora da RMI do percentual, ele conserva a regra antiga. Tá? E aí ele fecha aqui, tá? A gente tem uma observação bem interessante. Ó. Esta regra de transição, diferente das anteriores, não se aplica aos professores, por falta de previsão constitucional e legal. Tá? A gente está na regra 3, tá? A gente vai estudar a regra 1 e a regra 2. A regra 1 e a regra 2 aplicam aos professores. Por isso que ele está falando aqui, ó, diferente das anteriores. É porque a gente não está estudando na sequência. Tá? Mas quando a gente for pegar as outras, a gente vai ver que vai aplicar o professor. Aqui o professor ficou de fora. O legislador não garantiu a participação do professor.
tá? Eu acho que esse esqueminha de cálculo ele é bem interessante, tá, pessoal? Vale guardar essas informações aqui, prestar bastante atenção e cuidado para não misturar as sistemáticas de cálculo quando a gente for estudar as outras regrinhas de transição, tá? Com isso, caridosamente eu peço a vocês mais uma vez, espero que tenha ficado claro, que não tenha ficado dúvida. Se ficou, comenta aí. E não se esqueça, ó, se inscrever, curtir, compartilhar. O canal está crescendo bem devagarzinho, tá? E vocês fazem toda a diferença. Até o próximo vídeo.